O Internacional que continua em São Paulo porque ainda tem um jogo muito importante pelo Campeonato Brasileiro nessa próxima quarta-feira contra a equipe do Red Bull Bragantino. Eu quero te atualizar aqui algumas situações sobre Gabriel Mercado e a sua possível rompimento no ligamento do seu joelho esquerdo. Quero te falar também sobre Oscar, porque definitivamente a gente recebeu a informação que agora ele está saindo do Shanghai Port da China e ele nesse último dia 5 de setembro tinha dado uma informação que poderia retornar ao futebol brasileiro. Quero te falar também sobre essa possibilidade. Quero te falar sobre o time de Roger Machado que vai contar com alguns reforços apesar da perca do Gabriel Mercado. E quero te falar sobre mais alguns bastidores do Internacional lá de São Paulo. Então, antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Muito bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando essa segunda-feira de felicidade, apesar o Inter está nesse momento na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro com, nesse momento, aproveitamento de 6º colocado, ou seja, momentaneamente o Inter já está garantido numa pré-Libertadores se o Campeonato Brasileiro acabasse hoje. Eu quero começar aqui falando, antes de falar mais sobre esse assunto, de falar sobre Roger Machado, porque hoje, nessa segunda-feira, o Inter não tem folga, o Inter continuou em São Paulo, amanhã o Inter vai para Bragança Paulista na terça-feira à noite. O Inter nesse momento está em Atibaia, inclusive foi o hotel que o Inter já ficou há muito tempo. E o Inter tá fazendo essa maratona em São Paulo. O Inter chegou no sábado em São Paulo, sábado à noite, e agora fica até a quarta de noite. O Inter não volta. Por isso, e muitos me perguntaram, por que na lista de relacionados o Inter colocou o Gabriel Carvalho, sendo que ele tá suspenso pro jogo contra o São Paulo? Por esse motivo, porque o Inter não ia retornar para Porto Alegre, e aí o Inter já relacionou o Gabriel Carvalho pensando no jogo contra o Red Bull Bragantino. De desfalques, tá? O que o Roger Machado vai ter de desfalques para essa partida contra o Bragantino? Os dois que já estavam antes fora contra o São Paulo, ou seja, Bruno Tabata e o Luca, estão de fora dessa partida. E o Gabriel Mercado, que ainda a gente não sabe a lesão, a gente sabe que ele tem dores no joelho esquerdo. Essas dores podem ser menisco, pode ser ligamento, pode ser só uma lesão, uma batida, que a gente acha um pouco improvável, apesar de torcer para que seja isso. Mas a situação do Gabriel Mercado o Inter ainda, pelo menos até o momento que a gente tem essa informação pela manhã, não fez ainda exames do Gabriel Mercado. A gente sabe que precisa demandar um certo tempo para realizar os exames, para daí dentro desses exames a gente saber qual é o diagnóstico correto. Então ele vai continuar em São Paulo, inclusive ontem, foi uma informação que foi trazida em dado momento, que ele teria ido já direto para o hospital. Não, a notícia boa é que ele ficou até o fim da partida, acompanhou os jogadores no ônibus, mancando por óbvio, mas só de já não ter ido para o hospital, né, antes de acabar o jogo, já é uma informação boa. O que significa que não é nada grave. Quando eu digo grave, assim, vai encerrar a carreira do Gabriel Mercado, né? Virou o joelho. Não foi isso que aconteceu. O que pode ter acontecido, e que muitos estão falando, é que pode ser uma lesão ligamentar, e aquela lesão famosa de 6 a 7 meses. E óbvio, aí a gente, pelo Gabriel Mercado já ter 38 anos, a gente ainda fica na dúvida se ele vai ter condições de voltar pro Inter, mas a gente ainda tá rezando. Não tivemos nenhuma novidade grande. A novidade o Gabriel Mercado segue com a delegação em Bragança, possivelmente só vai retornar após a partida, mas essa é uma situação que também ainda não foi definida. O Inter deve fazer exames lá em São Paulo, antes de saber exatamente o real diagnóstico. Agora sim, falando sobre o time de Roger Machado, não vai ter Mercado, não vai ter os outros dois jogadores que já não estavam fora, mas vai ter novamente o Gabriel Carvalho. E agora, com a volta do Gabriel Carvalho, ele vai voltar para o lugar do Gustavo Prado. Prado vai para o banco, resolveu a mesma situação, mais ou menos o time já está definido, com Fernando, Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley, na frente o Borré, laterais Bruno Gomes e Bernabei, e a principal dúvida, dupla de zaga, quem vai ser o substituto do Gabriel Mercado? Dois nomes competem por uma vaga. Vai ser o Vitão, de um lado, e aí a briga com Agustin Rogel ou Cleiton Sampaio. Esses dois brigam por uma vaga no lugar do Gabriel Mercado. Quem que tá na frente hoje? O Rogel, que entrou contra o São Paulo, fez uma partida ali coesa, não é um grande jogador. A gente sabe que o Rogel tem muitas limitações no que se diz respeito à parte de sair jogando. Sem os pés, ele é um bom zagueiro. O problema é quando ele tem ali uma qualidade, né, muito inferior à do Gabriel Mercado, muito inferior à do Vitão. É aquele zagueiro um pouco mais caneleiro, mas é um zagueiro que tem uma imposição aérea muito importante. Outra situação que eu quero trazer agora para vocês, para falar sobre bastidores do Internacional e sobre o vestiário do Inter. Porque o presidente Alessandro Barcelos, e a gente pode trazer esse mérito para ele foi humilde.
Porque ele viu que tudo que ele tinha tentado até então na sua gestão, nesses 4 anos de gestão, tinha nada errado. Tentou Ramires, tentou Medina, tentou volta do Kudê, tentou Magrão, tentou de tudo. Nada deu certo. E agora, ele entregou o vestiário. Ele definitivamente entregou o vestiário do Internacional. Hoje, quem cuida do vestiário do Internacional é o vice-presidente de futebol do Inter, José Olavo Bisol. Junto com ele tem o diretor executivo André Mazzucco, que nem ainda conseguiu fazer o seu trabalho, né? Ele é um diretor executivo que faz contratações, saídas, renovações, ainda não apareceu de maneira incisiva. E o D'Alessandro, que é o diretor esportivo. Hoje, quem cuida do vestiário do Internacional é José Olavo Bisol e D'Alessandro, não mais o presidente Alessandro Barcelos. Se tu for ver, inclusive, o Barcelos sequer aparece mais no vestiário do Inter. É uma figura que agora só aparece ali em alguns momentos. Ele terceirizou esse serviço, o que é algo incrivelmente interessante e que mudou o Internacional por algum motivo. Porque desde a chegada do D'Alessandro, o Inter teve somente uma derrota, que foi aquela para o Atlético Goianiense lá em Goiânia por 1-0. Sem ser aquela partida, o Inter venceu, ainda teve aquele empate também, que a gente sabe no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro do Mineirão, mas também tirando esse empate, o resto foram só nos últimos 4 jogos são 4 vitórias. Nos últimos 6 são 5 vitórias e um empate. Só para vocês terem uma ideia. Outra situação que eu quero trazer agora para vocês é para falar sobre Oscar. Bom, o que a gente tem para falar sobre Oscar? A gente agora pode dizer definitivamente que ele está saindo da China. Rescindiu seu contrato com a equipe do Shanghai Port, que é o clube onde ele estava. O Oscar, para quem não sabe, o Oscar tá na China, o Oscar não vai render, o Oscar é ex-jogador. Bom, tu até pode dizer isso, mas tu não pode fugir dos dados. O Oscar hoje é o jogador com mais assistências em 2024 do mundo. Ninguém fez mais assistências que o Oscar. São 18 assistências em 26 jogos. Ele tá na frente de todo mundo. Tu vai falar do De Bruyne? Tá na frente. Tu vai falar do Lionel Messi? Tá na frente. Do Cristiano Ronaldo? Tá na frente. Do Alan Patrick? Tá na frente. Tá na frente de todos os jogadores do planeta. Ninguém deu mais assistências em 2024 que o Oscar. E é um jogador que no dia 5 de setembro deu uma entrevista falando, olha, eu ainda penso em jogar na seleção brasileira. E para eu jogar na seleção brasileira, eu tenho 2 opções. Ou eu volto pro futebol brasileiro, ou eu vou pra Europa. Eu recebi já algumas sondagens dos 2 mercados. E a gente sabe que é o sonho do Internacional a volta do Oscar. O próprio presidente Alessandro Barcelos fala sobre essa possibilidade. Óbvio, é um sonho distante, mas o Inter tenta. O Oscar ganhava no Xangai 10 milhões por mês. A folha do Inter é de 14 com comissão técnica, ou seja, não teria como ele vir pro Internacional, né? Na China ele ganhava quase o salário que ele ganha, que o Inter tem para todos os atletas, né? O custo de futebol do Inter é de 20 mil milhões, contando tudo, né? O Internacional por inteiro. Só o Oscar ganha 10, ou seja, metade do que seria todo o Internacional. Então, nesse momento, é um nome muito difícil que só viria se caso o Inter conseguisse baixar muito o salário e teria que contar com a sua vontade. A gente sabe, a esposa do Oscar é colorada, a esposa do Oscar gostaria que ele voltasse ao Internacional. Ele quase foi pro Flamengo no ano passado, chegou a vazar a foto dele com a camisa do Flamengo, mas hoje, e aí a informação que a gente tem do seu empresário, que é o Juliano Bertolucci, é que a tendência é que ele ou vá para a MLS ou vá para a Arábia Saudita. Mesmo depois de ele ter dito aquilo naquela entrevista, falando que ele pensa em voltar para a seleção brasileira, e para ele voltar à seleção brasileira, ele vai precisar ou ir para a Europa ou voltar para o mercado brasileiro. O Oscar, ele quer conforto. Ele disse que hoje o país mais confortável para ele era a China. Não vai renovar lá no Xangai, e aí ele gostaria de continuar no país onde ele tivesse uma segurança. Por exemplo, ele fala, eu saía 3 da manhã aqui, deixar o carro aberto, poderia sair com as minhas filhas na rua, a escola é impecável, e a gente sabe que aqui no Brasil não tem essa situação, né? A gente não pode sair 3 da manhã, né? Ele não pode deixar o carro dele aberto, ou ele não pode sair na rua porque ele sabe que ele vai receber bastante assédio. Então ele sabe dessa situação, né? E por isso que ele pensa ou ir para os Estados Unidos, ou ir para a Arábia Saudita, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, volto logo mais, valeu, falou e fui!